Bom dia a todos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, alunos do Instituto Charles Ruffman. Abençoe também aqueles irmãos, amigos, pessoas que a gente ainda nem conhece, mas acompanha, né, os nossos estudos aí do Instituto Charles Ruffman pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês. E é sempre bom falar que qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês nessa descoberta das grandezas, né, das revelações da palavra de Deus para nós, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos estudando a carta de Paulo ao povo de Éfeso, mas sabemos que essa carta, ela não foi só escrita para o povo de Éfeso e lida somente na igreja de Éfeso, mas ela foi lida em toda aquela região da Macedônia, da Ásia, né, Capadócia, Lídia, né, Mileto, todas aquelas regiões ali, a carta teve acesso, né, as igrejas tiveram acesso, e com certeza foi de grande valia para aquelas igrejas, porque o propósito da carta de Paulo é fortalecer a fé dos crentes, né? A fé dos cristãos de Éfeso e de toda aquela região, e explicar a natureza e o propósito da igreja, né, de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Então nós já estudamos, né, já vimos aí o capítulo 1, 2 e o 3, e hoje nós vamos entrar no capítulo 4, que fala, se você observar a Bíblia de vocês aí, algumas têm um negrito, né? É bom sempre explicar que esse negrito não é inspirado, mas quem escreveu a carta e todo esse manuscrito, pegou esse manuscrito, ele dividiu, né, o manuscrito em partes. E essa parte aí do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 6, né? Versículo 6, fala sobre a unidade da fé. É algo importante também para a igreja, né? Uma congregação precisa trabalhar constantemente a unidade da fé. Ok, vamos fazer a leitura do capítulo 4, versículo 1 ao 6. Assim diz, né, a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos nós. O que esses versículos quer falar conosco hoje? O que nós vamos aprender, né, com esses primeiros versículos do capítulo 4? Mas antes, vamos orar e vamos pedir ao Senhor a tua bênção. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós falamos com o Senhor nesta manhã, te agradecendo ao Senhor pelos teus cuidados, agradecendo ao Senhor pela tua proteção, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos na presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque é um privilégio, é uma honra, é uma bênção a gente poder estudar as grandezas, as revelações do Senhor. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos traz a luz do conhecimento, a luz do entendimento dessas verdades, e que os nossos corações estejam quebrantados na presença do Senhor, e que possamos absorver todas essas informações e trabalhar dia após dia para nos tornarmos cada dia melhores na presença do Senhor, servos melhores, obreiros melhores,
para a honra e glória do teu nome e para fazer a obra do Senhor com excelência, pois é assim que o Senhor deseja e é assim que deve ser feito. Te pedimos a tua permissão para vislumbrar essas grandezas e essas verdades, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Ok, gente. Então, a unidade é algo fundamental para uma congregação, uma igreja, uma comunidade, uma sociedade. Então, nós devemos pensar que no alicerce, na base, ok? Essa base, esse alicerce tem que ser forte. O alicerce e a raiz do amor tem como finalidade conservar a unidade do corpo de Cristo. Quando você prepara uma base bem sólida, você vai ter uma edificação sólida. Então, dentro da igreja, né, a raiz do amor, ela tem que ser profunda, porque é ela que vai ser o alicerce dessa unidade na igreja do Senhor, tá? E tem que ser com a finalidade de conservar. A unidade da igreja tem o objetivo de conservar os irmãos, conservar a igreja unida. É o que a gente viu nesses primeiros versículos, né, da carta de Paulo aí ao povo de Éfeso, né? Andeis de modo digno de vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá vendo? Como que, se não houver amor, dificilmente você vai desenvolver humildade, vai desenvolver a paciência, você vai ser longânimo, ok? Então, nós precisamos pensar no seguinte: a unidade que a palavra de Deus está dizendo aqui não significa uma uniformidade, uma uniformização, algo que você vai para a igreja, tem um padrão de roupa, tem um jeito de você ir, tem a forma que você tem que se comportar, do jeito que você tem que sentar. Quem vai na frente tem aquele padrão de roupa. Algumas congregações acham que isso é padrão. Pode ser um padrão estabelecido por homem, mas não é isso que vai fazer com que a igreja demonstre uma unidade. Nós vamos observar nos capítulo 4, versículo 7 ao 13, essa unidade, ela é importante na diversidade. Na diversidade. Por quê? Dentro da igreja há diferentes dons, há diferentes talentos. Dentro da igreja, a gente vai ver que as pessoas elas vão ter uma opinião diferente, elas vão ter um jeito diferente, um comportamento diferente. Não estou dizendo aqui que nós vamos ser, cada um age e fica dentro da igreja do jeito que quer. Mas se a gente observar Jesus Cristo no seu ministério aqui, observa os discípulos de Cristo. Como eles eram? Quem eram eles? A qualidade, né, os dons, o jeito de cada um, o jeito do Pedro, o jeito de Tomé, de Tiago, de João, eram diferentes. Eles tinham uma qualidade peculiar, que eram pescadores, sim, mas personalidades diferentes. Então, dentro da igreja, vai haver essa diversidade, porque nós lidamos com seres humanos, e Jesus nos dá uma lição perfeita, quando no seu ministério aqui, trabalhando, né, exercendo, manifestando a vontade de Deus, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, trazendo a luz do entendimento, do conhecimento, das verdades de Deus, a gente percebe como que ele tratava essas pessoas, como ele lidava com cada um. E não só os 12 discípulos, mas também toda aquela multidão que andava com Jesus, que estava presente na vida de Jesus.
Ok? Deus, esses versículos de 1 ao 6, também nos ensina que Deus nos escolheu para sermos representantes de Cristo aqui na terra. Você foi chamado para ser um representante de Cristo aqui na terra. À luz dessa verdade, Paulo nos desafia então a viver de forma condizente com o chamado que recebemos. Fomos todos chamados em um só corpo. A unidade, irmãos, não acontece por acaso. Temos que trabalhar para alcançá-la. Por isso que é um desafio para nós. Muitas vezes as diferenças entre as pessoas levam à dissensão, mas isso não deve acontecer na igreja. Muitas vezes, lá fora, a gente vê, o país que a gente vive, a gente está passando por um momento difícil, passou por alguns momentos difíceis, principalmente na política. A gente vê pessoas com pensamentos diferentes, ideias diferentes, vão querer praticar, fazer as coisas de forma diferente, e por não ter aquela unidade entre eles, causa então o quê? A separação, causa aquela divergência, causa aqueles impactos que são negativos. E dentro da igreja, quando Paulo ora e pede pela unidade, e essa unidade é por meio da fé, é porque nós somos seres humanos. A igreja é constituída por pessoas. Nós não somos perfeitos, nós não somos certinhos. Quando as pessoas são batizadas, elas chegam aqui e agora elas vão começar a ser tratadas, vão ser trabalhadas. Então, dentro da igreja, vai haver também esse desafio. É por isso que a unidade tem que ser trabalhada para que a gente possa alcançá-la. Deus não vai fazer um milagre para que essa unidade aconteça sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação, sem nenhuma entrega, sem nenhuma abnegação. Você abnegar, você abrir mão de vontades, de desejos, de pensamentos, você ceder, de ideias. É tudo trabalhado para que a gente possa chegar a essa unidade que Paulo está falando aqui. Por isso que é um desafio. Tá? E isso é possível com a ação do Espírito Santo. Chegar a esta unidade, viver em paz, amar uns aos outros, ter essa harmonia com a ação do Espírito Santo, isto é possível. Vamos ler juntos aí 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Olha o que diz. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, construir, irmãos, amigos, a unidade é um dos papéis mais importantes do Espírito Santo de Deus. Deus quer que a gente consiga viver unido. O Espírito Santo que foi enviado, rogado por Jesus, esse Consolador que está aqui no nosso meio, agindo em nós, sobre nós, no meio de nós, com Ele é possível a gente chegar a essa unidade. Ele nos guia, mas devemos estar dispostos a ser guiados e a fazer a nossa parte para manter a paz.
A unidade é essencial por isso, para que a gente possa manter a paz no meio de nós. Para que as diferenças, quando elas serão manifestadas, mas o que reina no meio de nós é o desejo de viver unidos. E se esse é o desejo de todos, então nós seremos longânimos, nós vamos suportar uns aos outros em amor, nós vamos esforçar diligentemente por preservar a unidade. É assim que nós envergonhamos Satanás. Congregações que vivem em pé de guerra, congregações que têm irmãos que não conversam com irmãos, que odeiam seus irmãos, congregações que irmãos não aceitam outros irmãos, precisam de rever tudo isso, porque isso não pode, isso atrapalha a unidade. E essas coisas não podem ganhar força no nosso meio. Nós precisamos de combater. E nós vamos combater dessa maneira. Suportando, amando, sendo longânimo, tendo paciência, envergonhando Satanás dessa forma. Ok? Dos versículos 7 ao 13, olha o que diz a palavra do Senhor, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa carta de Paulo é maravilhosa, né, irmãos? Porque ela abrange vários assuntos. O versículo 7 diz que todos os cristãos pertencem ao único corpo. Esta é a verdade. Não sou eu quem estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Que todos os cristãos pertencem ao único corpo. Todos estão unidos sob uma única cabeça. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, depois vocês podem ler o texto, ele deixa bem claro, ele fala que cada crente possui habilidades concedidas por Deus, que lhe permitem fortalecer todo esse corpo. Sabe, irmãos, quando Deus diz que não nos deixaria, Jesus não nos deixaria órfãos, você pode ampliar esse não deixar-nos órfãos em outras áreas da vida também. Jesus sabe de todas as nossas necessidades. E Jesus sabe que nós precisamos de habilidade, de capacidade. E Deus concedeu isso para que a gente possa fortalecer o corpo. Eu vejo algumas pessoas, já vi algumas pessoas se exaltar, se ensorbebecer, acharem que são melhores do que outros, acharem que são bons. Eu vejo algumas pessoas que pensando que a habilidade, a capacidade que tem de dar uma aula, de fazer uma pregação, de dar um aconselhamento, de fazer uma exortação, de advertir alguém, de encorajar alguém, de caminhar com alguém, de ser útil, algumas pessoas pensam que isso é delas. E não é, essas habilidades vêm de Deus.
Porque nós estamos inseridos na igreja de Cristo, irmãos. É a igreja do Senhor. E Jesus não deixou a igreja órfã, abandonada. E Jesus sabe das necessidades. E Jesus sabe a quem dar, a quem conceder as habilidades para que o propósito seja fortalecer o corpo. Então, peça a Deus permissão para usar esses dons e contribuir para a força e saúde da igreja, irmão. Esse deve ser o propósito. Devemos clamar e pedir ao Senhor que nos conceda força, sabedoria e nos permita usar o dom que vem dele, as habilidades que vêm dele, para que a gente possa fortalecer o corpo, dar força ao corpo e manter a saúde espiritual da igreja. Cada um dos membros da igreja tem uma função a desempenhar para o bem do corpo. Você que está me ouvindo, se você já foi lavado pelo sangue de Cristo, se você já passou pelas águas, foi batizado, você se rendeu a Cristo Jesus, você confessou o seu estado pecaminoso, e você creu, arrependeu e confessou e foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Deus perdoou, você foi lavado pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo hoje habita em você, opera em você, e Deus concedeu você dom. Mas com esse propósito, para ajudar no fortalecimento, para ajudar no desenvolvimento, no crescimento da igreja. Toda a responsabilidade e poder que nós recebemos, poder, porque o poder está na palavra de Deus. E essa responsabilidade que nós recebemos são de Cristo, que concede os dons à igreja. Para qual propósito? Aperfeiçoamento. A igreja, irmãos, é um processo, é um crescimento. A igreja, ela vai desenvolvendo. Então, todos os dons que são derramados sobre a igreja é com um propósito que a igreja venha chegar ao aperfeiçoamento, que resulta não só em crescimento em número, como também em varonilidade. Varonilidade. Essa palavra tem um conceito, né, de um varão vigoroso, um varão forte, um varão heróico. Mas, no sentido bíblico que Paulo menciona aqui nos capítulos, né, do capítulo 4, versículo 7 ao 13, no sentido bíblico, o significado é firmeza na doutrina verdadeira. Olha aqui, ó, olha os versículos 12 ao 15. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vocês estão vendo? Qual é o propósito? A gente vê como que é a harmonia dos textos. Começa lá do versículo 1, falando da unidade, continua mostrando a importância da unidade, o propósito da unidade, onde Deus quer que nós cheguemos. É possível porque Ele derrama os dons com esse propósito. É por isso que Deus não vai deixar faltar nunca na igreja dele homens, mulheres, jovens, pessoas capazes para poder ensinar, para poder disciplinar, para poder ajudar, para poder desenvolver o amor, para poder desenvolver a paciência, a longanimidade, serem pessoas humildes que consigam ouvir e consigam estender as mãos
que não vão fazer, que não vão julgar os seus irmãos, porque nós entendemos que o intuito aqui é que todos cheguem a esse aperfeiçoamento e isso é possível. Porque Deus quer a firmeza na doutrina. Deus quer o crescimento de cada um na doutrina, no entendimento verdadeiro, como ele mencionou nesses versículos que nós acabamos de ler. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Nós precisamos ter sempre esse desejo, esse ímpeto de estudar, de examinar as Escrituras, porque nossa vida espiritual necessita disso. Observem, o versículo 15, que diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Veja bem, observe como é importante cada um dos membros ir em busca do seu dom. Cada um tem que ir buscar. Eu ouço algumas pessoas falar assim, eu vejo que você tem um dom de fazer isso, vejo que você tem o dom de fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ok. Mas que isso não seja o ponto final. O irmão falou que eu sou capaz de pregar, então eu vou pregar. O irmão falou que eu sou capaz de cantar, eu vou cantar. O irmão falou que eu sou capaz de dar uma aula, eu vou dar uma aula. Não joga a responsabilidade que é sua em cima do irmão. Se o irmão falou isso, é porque algo ele viu em você, algum potencial ele viu em você. Mas nós devemos ir, cada membro deve ir buscar o seu dom por meio de quê? Por meio de oração, por meio de jejum, conversando com os irmãos aí, observando os ministérios. Isso é de suma importância. E os membros, os irmãos que estão à frente do trabalho, os ministros, aqueles que administram a igreja do Senhor, precisa sempre motivar os membros a buscar, conversar com Deus. Se fecha no teu quarto, lance no quarto, lance em oração, entre em oração. Fala, Deus, me mostre, fale comigo. O que eu preciso, eu quero desenvolver o dom, eu quero desenvolver aquilo que o Senhor me concedeu. Então isso é importante, tá ok? Eu quero deixar esta informação para vocês, que Paulo está dizendo aí nesse versículo 15 e também no 16, que seguindo a verdade em amor, cresçamos. A igreja, irmãos, para chegar ao aperfeiçoamento, ela é crescimento. E para a igreja crescer, todos precisam estar crescendo, porque nós somos um só corpo, mas é aquela comunidade, aquele povo ali, crescendo junto, desenvolvendo junto, buscando o desenvolver o seu dom, com o propósito de crescer a igreja, fortalecer a igreja. Aí nós vamos ter a unidade da fé, aí nós vamos ter paz. Porque todos estão em busca desse crescimento, dentro da congregação. Então você pede o Espírito Santo para te conduzir para o qual chamado, ele te chamou. Por que uma igreja ou uma congregação não cresce? Porque falta organização. E é isso que Paulo está combatendo aqui nesse capítulo 4. A unidade da fé é para que sejamos organizados. Organização é fundamental, essencial. Organização é essencial. Não adianta, irmãos, nós termos capacidade de ensinar bem, de falar bem, de examinar as Escrituras. Mas se a gente não tiver organização, como que você vai ter zelo? Correto? Então nós precisamos refletir sobre isso aí,
pensar sobre essa importância de cada um dos membros ir em busca do seu dom. Está aí, pode ter certeza. Está aí dentro de você. Compete agora você desenvolvê-lo. Compete agora você buscar, pedir a Deus, ter uma oração sincera com Deus. Não ter medo de que Deus te mostre o seu dom. Dons dentro da igreja, irmãos, não é só cantar, não é só pregar, não é só dar aula. Os dons da igreja, dentro da igreja do Senhor são diversos. Então isso é muito importante. Tá ok? Vamos para frente? Olha, vamos voltar só um pouquinho no versículo 8, que diz aí, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. No livro de Salmos, capítulo 68, versículo 18, Deus foi retrato como um conquistador, marchando para os portões da cidade e recebendo honra das cidades conquistadas. Depois vocês dá uma lida, né? Que Deus foi o retrato como um conquistador, marchando para os portões da cidade, recebendo honra das cidades conquistadas. Davi, eu falei Deus é Davi, desculpa. Paulo então usa essa imagem para ensinar que Cristo, por sua crucificação e ressurreição, foi vitorioso na luta contra Satanás. O que Paulo quer explicar nesse versículo 8 é que Jesus Cristo foi vitorioso na luta contra Satanás. E quando Cristo ascendeu ao céu, ele concedeu dons à igreja, alguns dos quais são discutidos por Paulo no capítulo, nesse capítulo 4, nós estamos vendo aqui nos versículos 11 e 13, nós vamos ver aqui. Então, irmãos, esse é um texto também que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá certeza, porque a informação que Paulo está dizendo aqui, que Jesus levou cativo o cativeiro. Satanás, irmãos, foi derrotado por Jesus Cristo. Na sua crucificação, na sua morte, que ele foi ao mundo dos mortos, pregou para os mortos e no terceiro dia ressuscitou. Jesus venceu a morte e levou cativo o cativeiro. Satanás está algemado. Satanás já não está mais solto. Satanás agora está preso. Jesus levou contigo. Mas ele deixou aqui as suas obras malditas, malignas, obras que são capazes, são fortes e poderosas para destruir uma comunidade, destruir nações, destruir povos, destruir até mesmo uma comunidade cristã. Porque se a comunidade cristã não se organizar, não buscar a unidade da fé, se a comunidade cristã não começar a manifestar o fruto do Espírito Santo, o que vai sobressair vai ser o quê? As intrigas, vai ser as divergências, vai ser a inveja, vai ser as brigas, vai ser as discordâncias, vai ser a falta de unidade, vai ser o desamor, não vai haver amor. E todas essas obras nós atribuímos a quem? Ao diabo. Está vendo a importância que nós precisamos descobrir, né, qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, qual é o nosso potencial vindo por Deus, para que a gente possa, de alguma forma, somar para a unidade da fé. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse compromisso com o Senhor, ok? Pense nisso, irmãos, com carinho. Examine depois esses pontos que nós já falamos aqui com carinho. Deixe Deus falar no seu coração. Deixe Deus falar
no teu espírito e que a palavra de Deus possa tocar. É de suma importância esse capítulo da carta de Paulo ao povo de Éfeso e também a toda aquela região, porque nós somos vulneráveis, nós estamos passíveis a manifestar as coisas ruins, desejos ruins, pensamentos ruins, obras más, e nós lutamos contra nós mesmos. E a forma de lutar é esvaziar dessas coisas que não prestam, que são carnais, e se encher das coisas espirituais, dos dons espirituais, das bênçãos espirituais, da ação plena do Espírito Santo, para que juntos, como um corpo, um só corpo, possamos chegar ao aperfeiçoamento. Ok? Dos versos 9 ao 13, a gente já leu, tem um ponto importante aqui, irmãos. A diversidade dos dons que cada um recebeu em Cristo não pode ser fonte de divisão, fonte de inveja e competição na comunidade. Talvez você conheça algum irmão ou alguma comunidade cristã que enfrenta esses problemas. Mas a gente tem que lutar contra isso. Porque a diversidade dos dons não é para ser fonte de divisão, de inveja e competição na comunidade. Paulo relembra que a variedade de dons é desejada por Cristo para que cada um se coloque a serviço de todos. Lembra, se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê a diversidade de dons que foi manifestado na igreja de Coríntios. Porque a necessidade, era uma necessidade daquela igreja, daquela comunidade. Então Cristo deseja, é da vontade dele, a variedade de dons, é desejo de Cristo, para que cada um coloque a serviço de todos. Torno a falar com vocês aqui, dons não é, irmão, só pregar, só ensinar, cantar, aparecer numa escala para servir no domingo, nos serviços do Senhor. Não é só isso. Sabe um dom que é tão importante e às vezes ele nem aparece, irmãos, é o dom de orar. Pessoas que têm o dom de orar, pessoas que têm o dom, a capacidade de clamar, de interceder, de rogar, de pedir. Todos nós devemos fazer isso, mas tem pessoas que têm esse dom. Tem pessoas que têm essa capacidade de orar constantemente, de interceder, de ver as necessidades daquela congregação na qual ela reside, ou até mesmo de outras congregações, e interceder e de pedir constantemente. Esse é um dom importantíssimo. A oração é importantíssimo. Os dons relembrados aqui no verso 11, olha o que diz aí, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses dons relembrados aqui, no verso 11, os irmãos que recebem esses dons têm dupla missão. Dupla missão. E quais são essa dupla missão que esses irmãos têm? Governar e ensinar. Esses irmãos que, apóstolos, mestres, evangelistas, pregadores, os pastores, presbíteros, pregadores, evangelistas,
professores, têm a importante missão de fazer a comunidade permanecer unida no conhecimento e no compromisso da fé. Olha o quanto que nós precisamos daqueles irmãos que têm o dom de orar. Porque esses irmãos precisam de muitas orações. Os pastores precisam de muitas orações, os presbíteros precisam de muitas orações. Aqueles que Deus usa como os arautos na sua igreja precisam de muita oração, irmão. Intercessão, para que Deus possa guardá-los e protegê-los no exercício do seu dom. Jesus se fez conhecido por onde passou. Jesus ajudou todos, não só com curas, não só com milagres, mas Jesus ajudou com uma palavra de conforto, que também é um milagre. Talvez você já foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto, de consolo a algum irmão. Talvez você encontrou com alguém que você não sabe que aquela pessoa está vivendo num momento de coração apertado, de lágrimas, de sofrimento. Ela encontra com você e você leva uma palavra para aquela pessoa, você fala algo com aquela pessoa que vai trazer um alívio para aquela pessoa naquele momento. Você já ouviu alguém dizer, nossa, aquele texto ou mensagem ou versículo ou reflexão que você compartilhou foi o que eu precisava de ouvir, foi uma bênção, me ajudou, foi uma resposta de Deus. É ou não é um milagre, irmãos? É ou não é? Está vendo? Dons têm a sua diversidade. A unidade, vamos continuar, né, nos versículos 14 ao 16, nós já lemos. A unidade de estrutura no corpo inteiro e variedade de função nas suas partes são os requisitos para o crescimento. O crescimento tem que ser uniforme, tem que crescer juntos, né? Não adianta a gente crescer de um lado e menos de outro. É o que eu falei antes. Não adianta a gente crescer, talvez, no conhecimento da palavra de Deus, mas não crescer na organização, na disciplina. Não adianta. Então, a unidade de estrutura no corpo inteiro e variedade de funções nas suas partes são requisitos para o crescimento. Alguns vão estar trabalhando no crescimento ali do ensino, mas outros vão estar trabalhando no crescimento da organização, da disciplina. Veja bem, né? Isso pode ser dito em duas palavras. Esse crescimento, né? Requisito para o crescimento: amor e responsabilidade. Amor e responsabilidade. Vivendo o amor autêntico que preserva a unidade e respeita a diversidade. Eu acredito, irmãos, que essas igrejas, que a carta foi escrita e chegou até eles. Eu acredito que esses irmãos, que esse povo estava precisando muito de ouvir que nós precisamos, que a base, o alicerce, as raízes têm que ter o amor ali entrelaçados. Porque o amor vai fazer com que eu cresça e que ajude meu irmão a crescer também, e nós vamos juntos crescer com responsabilidade. E nós vamos viver um amor autêntico, um amor sem falsidade.
Um amor autêntico que preserva a unidade e que vai respeitar as diversidades que tem dentro da igreja do Senhor. A comunidade se torna capaz de discernir as falsas doutrinas e manter sempre vivo o esforço e a atenção que a leva a crescer sempre mais na presença do Senhor. Espero que vocês estejam compreendendo o que Paulo está pedindo e o desejo dele, que todos cresçam nesta unidade. Vamos caminhar, vamos partir para os versículos finais, versículos 18 ao 24. Vou ler o 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ou seja, esse ponto que Paulo faz até um negrito de a santidade cristã oposta à dissolução. Então esse ponto vai nos explicar como podemos entender o que o afastamento do Espírito Santo. Nunca esqueça que a atuação do Espírito Santo na sua vida é por livre e espontânea vontade da sua parte. Eu vou repetir de novo, ficou meio confuso para vocês aí, que esse ponto, né, do texto vai explicar como podemos entender o afastamento do Espírito Santo. Nunca esqueça, irmãos, que a atuação do Espírito Santo na sua vida é por livre e espontânea vontade da sua parte. Deus não vai forçar uma ação do Espírito Santo em você. Deus não vai obrigar você a servir. Deus não vai obrigar você a tomar decisões, tomar atitudes. Deus não vai obrigar você a afastar de coisas que te impedem de crescer, te impede de estar unido com os irmãos e de buscar a unidade da fé. O Espírito Santo vai ter ação livre, mas é de livre e espontânea vontade da tua parte. O Espírito Santo não força nenhuma ação em nós. Ele espera que a gente se renda, ele espera que a gente ceda, ele espera que a gente se quebrante na presença dele, submeta a ação dele e deixar ele agir. Por mais que fizemos uma aliança, um pacto, nos rendemos a ele no momento do batismo. Ainda assim, você tem toda a liberdade para decidir. Deus não tira a nossa liberdade, irmãos. Mas uma vez que você se rende a Cristo, uma vez que você tem acesso às grandezas de Cristo,
a palavra de Deus, uma vez que o Espírito Santo te traz a luz do conhecimento, do entendimento, você agora tem uma responsabilidade de como usar a sua liberdade. Eu tenho que ter uma liberdade, eu tenho que ter responsabilidade para usar a minha liberdade, para que a minha liberdade contribua com o crescimento da unidade, da perfeição. Pegue a visão do texto, examine com calma, veja o que Paulo está mencionando e sempre aplique para a sua vida, mas também, lógico, leve o seu pensamento à história daquela época, porque é isso os irmãos também estavam enfrentando, esses problemas, essas dificuldades, essas lutas. E é importante, irmãos, Deus trazer essas revelações para nós, para que a gente possa mudar, que a gente possa entender onde nós estamos ainda falhando. E é interessante porque quando você examina as Escrituras e ela fala com você e ela te mostra onde você ainda tem falhas, você precisa de trabalhar, onde você é fraco, a sua fraqueza. Aí sabe aquele irmão que tem o dom de orar e você sabe que aquele irmão tem aquele dom de orar. Você vai então e busca aquele irmão, conversa com aquele irmão, fala, irmão, interceda por mim, me ajude nesse clamor a Deus, porque eu preciso de superar essas dificuldades. Essa é a nossa parte. O Espírito Santo não vai forçar isso, o Espírito Santo não vai fazer transformações, renovação, mudança na sua vida de forma que você não está pedindo, que você não demonstra um desejo ainda. Porque Deus quer que sirvamos a Ele por amor. Olha, não tem como você demonstrar verdadeiro amor se você é pressionado, se você é obrigado. Jesus derramou o sangue dele por livre e espontânea vontade, por você, por mim, tá? E é por isso que Ele espera que a gente compreenda o seu sacrifício por livre e espontânea vontade. Ele deseja que cada um busque por livre e espontânea vontade. Não porque um ou outro fala, mas é porque você entende o amor que Ele manifestou, que Ele demonstrou, derramou por você. E assim é. Deus quer que o servimos por amor. Mas no momento de rebeldia, começa a manifestar desejos, pensamento, ações carnais. O que acontece, irmãos? Imediatamente o Espírito Santo se afasta do coração. Não que ele sai. Eu tenho comigo que o Espírito Santo nunca sai de você. Porque ele entrou por meio do batismo, do lavar regenerador da sua vida, da sua alma, por meio do sangue de Cristo. Mas ele fica ali. Enquanto você está por livre e espontânea vontade rendida a ele, ele vai trabalhar, ele vai atuar, vai agir. Mas a partir do momento em que você manifesta a rebeldia, a partir do momento que você começa a manifestar desejos carnais, pensamentos e ações carnais, irmãos, essa decisão é sua, não é do Espírito Santo. Ele não compartilha com isso. Ele não vai dar direcionamento a alguém que se inclinou para a carne. A palavra de Deus lá em Romanos fala que nós, ou você inclina e cogita das coisas do Espírito, ou você inclina ou cogita das coisas da carne. A palavra também diz que não podemos servir dois senhores. Veja bem, e você decidiu servir a carne, e você é livre. Está vendo? O versículo 18, olha bem. Tem agarrou aqui. O versículo 18 diz aí, ó. Obscurecidos de entendimento, ou seja, ignorante voluntariamente.
obscurecidos de entendimento, alheio à vontade de Deus, ou seja, endurecido à vontade de Deus. Ignorante, você se torna ignorante voluntariamente, uma decisão sua, e obscurecido é endurecido, né? Um coração endurecido à vontade, ao entendimento de Deus. E olha o que acontece quando você decide servir a carne. Se torna insensível. Olha o verso 19. Olha só como que a palavra é bem clara para todos nós. Os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Depois vocês podem confirmar isso, junto com ler esse texto, junto com Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. É muito importante compreendermos isso. É possível chegar a essa unidade que Paulo fala, mas devemos deixar bem claro que essa unidade, irmãos, ela é conquistada, é trabalhada, é um desafio que nós temos, mas é possível chegar, ok? E ele então continua dizendo para nós aí, a partir do verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, de ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto é bem claro para todos nós. Observe, irmãos, visualize uma cena, leve à mente aquela comunidade. Imagine Paulo escrevendo essa carta e pensando na igreja. E olha o que ele está dizendo, né? Por isso, deixando a mentira, fale a cada um a verdade. Tinham pessoas que tinham problema e luta com a mentira. E ele está dizendo, irmãos, então agora deixe a mentira e fale a verdade. Como eu vou deixar de falar mentira falando a verdade? É uma luta, é um desafio. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio de todos vocês. É isso que nós devemos ensinar as pessoas, pregar para as pessoas, mostrar para elas que quando a gente se converte, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado, não quer dizer que nós nos tornamos agora pessoas perfeitas, certinhas. Não é isso, mas agora nós vamos ter a chance e a oportunidade de quê? De mudar. Nós vamos ter a chance e a oportunidade de lutar contra aquilo que nos faz mal, contra aquilo que nos afasta de Deus. Mas Jesus abriu a porta agora, nós temos acesso direto ao Pai novamente. Jesus nos trouxe novamente a glória de Deus, glória essa que nós havíamos perdido em Adão. Adão foi destituído da glória quando pecou, mas Jesus agora nos trouxe novamente a glória. E ele está dizendo aqui, esses versículos, é bem claro das lutas que a igreja daquela época, e também nos dias de hoje, nós enfrentamos isso, a comunidade cristã enfrenta isso. O problema é que muitos não têm coragem de confessar os seus pecados. Né? E olha o que ele continua dizendo, fale a verdade
com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei. Domina a tua ira, irmão. Lembra que Deus falou com a Caim? Olha, Caim, compete você dominar essa ira que você está aí dentro do teu coração aí. Domina isso. Então Paulo está falando, olha, você ira, mas não peque, não dê vida à sua ira. E como que eu vou dominar a minha ira? Confessando, falando a verdade. Se eu te fiz mal, irmão, e deixei você em alguma ação minha, eu levei você a irar, chega perto de mim e fala, confessa, pede a Deus. Eu vou te ouvir. Eu tenho que ser longânimo, tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer que eu sou falho e eu posso, de fato, alguma fala minha, alguma atitude minha, alguma ação minha, eu posso magoar, eu posso levar uma pessoa a irar. Mas Paulo fala, ira, mas não peque, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Domina isso. Está vendo? Não se põe o sol sobre a tua ira, nem dê lugar ao diabo. Toda manifestação da carne, desejos carnais, vontades que vão fazer mal, que vão contribuir para o descrescimento, para o desamor, para a falta de harmonia, isso pertence a Satanás e nós não podemos dar chance, né, lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Veja bem, que eles tinham problema com roubo. E Paulo está falando, não roube mais, não furte mais. Fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você antes roubava, agora você vai trabalhar com suas próprias mãos, derramar o teu suor, e ao invés de você roubar, você vai agora abençoar outros, você vai doar para outros, você vai dar para outros. E é assim que você compete, é assim que você luta. Sempre entendendo que a unidade é conquistada. E está vendo o grupo de pessoas, irmãos, as lutas que os irmãos tinham? Eles não tinham que trabalhar essa unidade na fé? Olha aí, os problemas que tinham. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com a própria mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tinham pessoas que não tinham domínio da língua. E eu acredito que você conheça alguém que tem esse problema, que fala mal, adora uma fofoca, adora um mexerico, fazer um mexerico, uma intriga, adora falar, enxergar os defeitos das pessoas, consegue ver os defeitos. Tem aquela parede branca, mas naquela parede tem um pontinho preto, a pessoa consegue ver aquele pontinho preto, mas não vê a branqueadura daquela parede. Mas Paulo não está criticando, Paulo não está falando mal, Paulo não está xingando. Eu vejo essa exortação aqui, irmão, é para você alcançar a santidade. Por isso que nós devemos confessar uns aos outros, ok? E como que você busque a falar coisas boas, para edificação, para encorajamento, para o crescimento, para a motivação, para a necessidade. Transmita graça àqueles que ouvem. Olha o verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Que as suas ações, elas venham alegrar o Espírito Santo, mas que elas não venham entristecer o Espírito Santo. Ou seja, tinham pessoas
grupos, membros daquela igreja que também tinham ações, atitudes, comportamentos que estavam entristecendo o Espírito Santo. E eles estão ali no processo de crescimento, num processo de desenvolvimento. Nós estamos aqui desenvolvendo, irmãos. Nós não estamos perfeitos, a gente ainda não recebeu um corpo perfeito. Você tem um corpo corruptível, você tem uma mente corruptiva, uma mente que tem uma tendência de inclinar para as coisas ruins, uma mente que tem a tendência de pensar em coisas ruins. Você tem essa luta, eu tenho essa luta, todos nós temos essa luta. E é por isso que Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado. Olha aí, você foi selado com Ele. Selado pelo Espírito Santo de Deus. E olha o 31, longe de vós toda amargura e cólera de ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Resumindo, Paulo convida os cristãos à conversão, continua. Essa conversão começa no batismo, onde o cristão deixa o homem, o velho homem, modo de vida pagão, para revestir-se do homem novo, a justiça que vem pela vida segundo o Espírito Santo. Que é os versículos 23 ao 32. Paulo dá o exemplo concretos de que significa esta passagem. Da mentira para a verdade. Do roubo para o trabalho honesto, que leva a partilhar com outros que nada têm. Da palavra inconveniente para a palavra construtiva, do comportamento egoísta para generosidade recíproca. E assim então Paulo encerra esse capítulo 4, deixando essa motivação, esse desafio para os irmãos, de lutar pela unidade. Esse é o meu convite a vocês. Lute pela unidade, a verdadeira unidade. Aquela que vai fazer com que a comunidade esteja crescendo juntos. Não só de um lado, não só uma meia dúzia, mas todos. Estejam juntos, a unidade, lembrando que para que haja essa unidade, todos precisam de entender que você tem um dom, meu amado. Você tem um dom para contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da unidade da fé na tua congregação. Ok? E o que Paulo vai então dar continuidade a essa carta? O que ele vai falar conosco no capítulo 5? Qual vai ser a mensagem revelada no capítulo 5 agora? Se Deus assim permitir, nós também vamos juntos estudar o próximo capítulo e que o Senhor poderosamente esteja agindo ricamente na vida de todos vocês alunos e de todos vocês que estão assistindo, acompanhando, ouvindo essas mensagens, ouvindo essas aulas da carta de Paulo ao povo de Éfeso. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento tão especial. Pai, muito obrigado por ter falado em nossos corações por meio da carta de Paulo ao povo de Éfeso, principalmente esse capítulo 4, que Paulo mencionou a importância de buscarmos a unidade do Senhor. A unidade é essa que o Senhor deseja que o teu povo tenha, que Jesus Cristo, ele morreu para que possa ser edificado esta unidade por meio da ação do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Jesus, por todo o trabalho, por todo exemplo. Nós te agradecemos por cada palavra revelada hoje. E muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por nos trazer a compreensão dessas verdades e que juntos possamos estar lutando para que a gente tenha
uma verdadeira unidade na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor e para o fortalecimento da igreja do Senhor aqui, para que a gente possa pregar o Evangelho, dar um testemunho à comunidade que ainda não conhece. E quando ela nos vê, ela não só vê que nós temos o entendimento da palavra, mas as nossas ações, elas condizem com aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer. Esta é a nossa oração, o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.